Você tem que ter, o olhar final tem que ser a aprendizagem de qualidade do aluno. Então, se o que você está fazendo não tem esse impacto, então você tem que mudar o que você está fazendo ou fazer mais coisas. Davi, quando vocês falam sobre educação e sobre problemas na educação no Brasil, vocês são bastante focados na questão da gestão da educação. Então, se fala muito de gestão, da administração da educação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que falar da gestão da educação no Brasil é importante? Eu acho que uma coisa que é importante dizer é que a gestão é uma das coisas que é importante, né? Então, tem várias outras que também são e a gente atua nessas diversas. Na questão da gestão especificamente, o que a gente vê é que, e aí falando desde a gestão escolar até a gestão da secretaria e da gestão pública como um todo, se você não consegue fazer uma boa gestão, e isso a gente vê no dia a dia em qualquer organização que existe ou em qualquer secretaria que não seja de educação especificamente, se você não consegue fazer a boa gestão, você não consegue usar adequadamente os recursos, você não consegue garantir que as coisas aconteçam como elas devem acontecer. Então, a gestão é o que garante que efetivamente você consegue usar tudo isso da melhor maneira. Então, só para te dar um exemplo. Imagina que eu tenho uma gestão de uma secretaria que não consegue fazer direito a gestão, por exemplo, dos recursos humanos, ou não consegue fazer a gestão do transporte escolar, ou não consegue fazer a gestão da merenda, né? Então, se toda essa gestão da secretaria não acontece a contento, fica muito difícil a gente ter um sistema que funcione adequadamente. Isso também a gente fala de outras coisas, por exemplo, gestão da rede. Então, tem muitos municípios e até estados onde eu tenho, ao mesmo tempo, escolas de um lado ociosas e do outro superlotadas. Então, se você não consegue fazer uma gestão equilibrada disso, você acaba perdendo força para ter um sistema que ofereça uma aprendizagem adequada. Então, acho que esse é um primeiro ponto, que quando a gente fala de gestão, sempre tem que ser uma gestão com um olhar para a aprendizagem final do aluno, né? Nada disso faz sentido se, de alguma forma, mesmo que indireta, não for impactar efetivamente na aprendizagem do aluno. Então, sempre quando a gente fala de gestão na área de educação, no final, o objetivo final é a aprendizagem do aluno, é uma aprendizagem com qualidade do aluno. Então, uma das formas de avaliar a qualidade da gestão seria avaliar se o aluno está aprendendo ou não está aprendendo. No final das contas, é isso, né? Eu acho que tem várias formas de você avaliar o processo, né? Então, para você, como eu citei alguns exemplos, você consegue avaliar se a gestão de uma secretaria municipal, por exemplo, é bem feita ou não é bem feita, o que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado. Mas, em última análise, se a gente olha os indicadores oficiais, por exemplo, IDEB, ou indicadores de fluxo, ou outros, se esses indicadores não melhoram, então não adianta a gente resolver só a gestão. Tem outras coisas que você tem que mexer para eles melhorarem, né? O que eu acho que é importante é isso. Você tem que ter, o olhar final tem que ser a aprendizagem de qualidade do aluno. Então, se o que você está fazendo não tem esse impacto, então você tem que mudar o que você está fazendo ou fazer mais coisas. É óbvio que isso não acontece automaticamente. Então, não é porque num dia eu melhoro a gestão, no dia seguinte a aprendizagem do aluno já melhorou. Até porque tem vários fatores. Por exemplo, se você não tiver um professor bem formado em sala de aula, não tem gestão que dê conta. Se você não tiver um professor com boas condições de trabalho, um professor motivado e tal, não tem o que você possa fazer na gestão para resolver esse problema. Mas a gestão pode ajudar a resolver esse problema. E por meio de indicadores é possível mapear onde estão alguns problemas? Por exemplo, a questão da formação do professor, a questão você mencionou a merenda, quer dizer, o transporte. Então, por meio da avaliação você consegue mapear e aí melhorar o processo de gestão. Não tenha dúvida. Te contar uma iniciativa que o Instituto Natura tem em parceria com outros mais de 10 institutos e com a Undime, que é o Conviva. O Conviva Educação é uma plataforma, né, tecnológica que oferece formação, informação e ferramentas de gestão mesmo para as secretarias municipais. Ela é totalmente gratuita. Aí um município, por exemplo, ele precisa fazer, dando o exemplo de novo da alimentação escolar, né? E aí ele não tem lá talvez um profissional que conheça tudo sobre esse assunto, então ele pode entrar no Conviva, né? E lá tem as ferramentas de gestão para ele conseguir fazer aquilo no município dele. E aí o que acontece? Também a partir disso,
a gente está, provavelmente no ano que vem a gente vai botar isso em prática, a gente vai ajudar os municípios a fazerem um diagnóstico da sua gestão. Não só por indicadores, mas também por outras informações, mas fazer um diagnóstico para conseguir melhorar os processos. Uma coisa que é importante a gente colocar sobre essa coisa de gestão, indicadores, para não ficar uma visão, parece que é uma visão corporativa do ponto de vista empresarial da educação. Acho que a gente deve afastar isso. Essa não é a ideia. A ideia é que os indicadores, eles são como indícios, né? Eles não são a verdade absoluta, mas eles podem nos indicar aonde que vale a pena a gente dar mais atenção e melhorar alguma coisa. Mas não vamos ter a ilusão de que só indicadores respondem todas as nossas perguntas. E só para explorar a questão do Conviva que você mencionou, como que funciona? Imaginando assim, que eu sou uma secretária municipal de educação de um município no interior do país. Como que funciona? Eu entro nessa plataforma e aí eu me cadastro, e aí eu preencho informações, como é que funciona? Imagina o seguinte, imagina que você... A gente fala principalmente aqui para municípios pequenos, né? 80% dos municípios do Brasil têm menos de 50 mil habitantes. Então a gente está falando principalmente, o foco são esses municípios, né? Então qual é a ideia? A ideia é assim, imagina que você tenha nesse município pequeno, você não consegue ter uma pessoa especializada em cada um dos temas da Secretaria de Educação Municipal, que são muitos temas, né? Então imagina que você tem alguém que não conhece tão bem, por exemplo, de como fazer transporte escolar. Então, ele vai entrar no Conviva, né? Ele vai ter o Conviva, é como se tivesse um Conviva para cada município. Então, é o Conviva do município dele, com as informações do município dele, né? E que ninguém mais vai ver, além das pessoas que o secretário de Educação daquele município derem acesso, né? Então, o que acontece é que a pessoa entra lá, e lá tem toda a legislação sobre como fazer transporte escolar. Tem um roteiro desenvolvido por especialistas de como ele pode trabalhar a questão do transporte escolar, quais são as dicas, quais são as dificuldades que ele tem. E tem uma ferramenta para ajudar ele a desenhar o transporte escolar do município dele, né? Hoje a gente tem quase 5 mil municípios no Brasil cadastrados no Conviva e mais ou menos uns 2 mil que acessam o Conviva no mínimo uma vez por mês. Todo mês. Então, ele vem com esse objetivo de ajudar, a apoiar, né, a gestão municipal. E o Instituto Natura, e vocês falam muito de a questão da gestão em colaboração, né? Aí eu estou pensando no secretário municipal, ele cuida da rede do ensino fundamental e depois os alunos vão para o ensino médio, que é a rede estadual. Quer dizer, como que dá para colaborar, trabalhar junto para a educação, porque o aluno é o mesmo, né? Ele simplesmente vai mudando de rede. Legal, acho que esse é um ponto crítico para o Brasil. Seria bom se fosse assim como você falou. Os municípios cuidam do ensino fundamental e os estados cuidam do ensino médio. Mas, na verdade, mais bagunçado. Na maioria dos lugares, os estados também atuam um pouco no ensino fundamental, então fica mais confuso ainda, né? Eu acho que tem uma máxima que é que o secretário estadual, ele deveria sempre ter 2 chapéus. Um chapéu é o de secretário da rede estadual e o outro de secretário do estado, né? Então, o que é? Ao mesmo tempo que ele olha a rede estadual de escolas, ele olhar o estado como um todo, né? E aí eu acho que tem um case, né, de muito sucesso no Brasil, dessa parceria estados-municípios, que é o caso do PAIC no Ceará, né? O que significa PAIC? O PAIC é o Pacto para a Alfabetização na Idade Certa, né? Então, qual que é a ideia do PAIC? O estado do Ceará percebeu que a melhor forma de conseguir melhorar a educação do estado como um todo é fazer isso em colaboração com os municípios. Então, lá atrás, há mais de 10 anos atrás, eles começaram a fazer um processo muito baseado no case de sucesso de Sobral, de como trabalhar a questão da alfabetização em colaboração, Estado e municípios. E o que a gente vê hoje é que os resultados dessa colaboração, que é um caso nesse nível único no Brasil, são excelentes. Quando a gente viu os resultados da ANA, né, que é a avaliação de alfabetização, que acabou de sair, você vê que o Ceará é um estado que desponta, né? Mesmo não estando entre os estados mais ricos do país, ele consegue ficar bem acima da média do Nordeste, acima da média do Brasil.
Então, realmente é um case. E o que eles fizeram foi isso. Hoje, na verdade, eles têm uma colaboração tão robusta que ultrapassa até só a questão da alfabetização. Mas a ideia era essa, é como o Estado colaborar com os municípios e os municípios colaborarem com o Estado. Não é o Estado chegando e mandando nos municípios. Essa não é a ideia é mesmo uma ideia de colaboração, né? Então, acho que esse é um super case de sucesso do Brasil e que vale a pena ser, não replicado igualmente, mas ser utilizado como referência para outros estados também. Eu sei que tem outros estados que já estão avançando. Um outro estado, por exemplo, é o Espírito Santo, né? Que lançou o PAS, que é um plano que usou como exemplo o PAIC, né? E que começou fortemente agora esse ano e que tem o objetivo de replicar os objetivos de trabalhar junto com os municípios para melhorar a educação do estado como um todo, né? Tem outros estados fazendo, Pernambuco também faz um projeto de regime de colaboração interessante, que não é exatamente esse mesmo estilo do PAIC, mas ele tem um trabalho junto com os municípios de formação, até de implementação de escolas em tempo integral. Então, acho que tem alguns estados que já estão avançando nisso. Sei que Amapá, Maranhão também já estão começando a avançar. Eu acho que esse é certamente um segredo de a gente dar uma virada na educação brasileira. E a questão da alfabetização, né, que você mencionou como um ponto positivo do Ceará é muito importante, porque os índices de alfabetização no Brasil na idade certa são muito ruins, né? A criança chega na escola, não aprende, ela vai avançando na escola e continua sem estar alfabetizada minimamente, né? Então, na verdade, sem querer ser muito pessimista, mas quando você fala que os resultados são muito ruins, na verdade, você está até aliviando um pouco, né? Porque acho que quem se preocupa realmente com a educação e com o Brasil, né, os resultados são trágicos, né? E acho que existe um caminho, que é esse que o Ceará desenhou, né? Que é um caminho que tem várias características específicas, né, de por que esse caminho efetivamente deu certo e, portanto, algumas delas podem ser replicadas em outros lugares, mas assim, já existe um caminho, né? Então, acho que também a gente não tem que ficar inventando, toda hora reinventando a roda, né? Por que não olhar para o que está dando certo, né? Acho que esse é Na verdade, o MEC em algum momento fez essa tentativa, né, com o PNAEC, que foi fortemente baseado no PAIC, mas aí entra o assunto do quanto o MEC no governo federal deve efetivamente executar coisas ou direcionar os projetos de uma forma muito micro, né, nos municípios, e qual o papel do Estado. Porque no caso do PNAEC, o que aconteceu foi que teve um papel dos Estados nessa história, mas ele foi muito diminuto se comparado ao que foi o PAIC no Ceará. Então, eu sempre acho que o melhor caminho seria, em algum momento, o MEC fazer uma política indutora para que outros estados pudessem replicar de alguma forma o case do Ceará, né? Eu ia te perguntar justamente isso, né? Porque a gente tem o papel do município, o papel do estado e o papel também do governo federal, né? Que entra com uma série de chapéus, né? Da regulamentação. Então, na verdade, tem um terceiro elemento aí que é muito forte, muitas vezes, né, a ordem vem de cima e fica uma coisa confusa, quer dizer, a gestão disso tudo é muito difícil, né, dessa rede inteira. O caso do Brasil é um caso meio único, né, que tem essas 3 instâncias e as 3 instâncias têm responsabilidades que têm intersecções, né, então acho que esse é uma coisa que dificulta um pouco a questão da educação, mas eu acho que não é uma questão de que inviabiliza. Na minha visão, eu acho que o MEC ele deveria ser cada vez mais responsável por políticas indutoras, né? Não necessariamente tentando fazer uma execução na ponta, né? E eu acho que o papel dos estados, né, mesmo em relação aos municípios, eu acho que ele está um pouco subestimado hoje, né? Então, acho que o Brasil podia aproveitar mais o papel dos estados, né, para colaborar com os municípios, né? Acho que essa coisa de repente, o MEC direto para os municípios, acho que não tem funcionado muito bem. E o governo federal tem ainda a preocupação, né,
Da equidade, né? Sim, De garantir minimamente que um país tão diverso e desigual como o Brasil consiga ter índices mais ou menos, então fica trabalhando naquela... Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante, que é se o MEC, obviamente o MEC ele tem muitos papéis, né? A gente está falando só de uma partezinha aqui, né? Mas eu acho que se ele tiver essa preocupação de induzir políticas de colaboração, estados e municípios, e por outro lado garantir que a gente não perca a mão, que a gente efetivamente avance na questão da equidade, na redução da desigualdade educacional, eu acho que isso já vai ser um trabalho incrível. Voltando um pouquinho, um tema que eu acho muito importante, você mencionou a ANA, né, a avaliação de alfabetização, o IDEB, várias vezes, né, que é a avaliação oficial do MEC, aí baseada na Prova Brasil e no fluxo dos alunos, o Ceará, que mostra pelo IDEB que está indo muito bem, mas você participou e ativista de um índice, o IOEB, que também visa avaliar a educação e que não é um índice oficial do governo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, começando da iniciativa de se criar um índice, uma forma de avaliação que não é oficial, e falasse da construção desse índice, por que ele é importante. Legal. Tá bom, eu acho que acho que a sociedade civil, né, ela tem se organizado para, de alguma forma, contribuir para a melhoria da educação como um todo, né, e das mais diversas formas. Então, acho que o IOEB, ele nasceu um pouco desse desejo, né, de dar uma contribuição e criar um indicador que fosse complementar, né, ele não se propõe a substituir nada, é um indicador complementar aos indicadores que já existem, né. E acho que ele traz duas coisas novas, principalmente, né, em relação aos indicadores que já existem. Um é olhar a questão das oportunidades educacionais que existem nas regiões, né? Então, olhar outros fatores que têm a ver mais com insumos, né, do que só com o resultado final, de uma forma que eu conseguiria balancear isso para ver o efeito real que o sistema educacional daquela região tem. Então, só para te dar um exemplo, se você olha fatores, por exemplo, tem um fator que é óbvio que todo mundo sabe que tem uma correlação, que é a questão socioeconômica, né? Então, você comparar dois municípios, por exemplo, que imagina que em todos os outros itens eles são iguais, mas na questão socioeconômica é muito diferente, né? Então, é muito mais difícil para aquele município que começa de uma forma, de uma posição mais vulnerável, atingir um certo IDEB do que o outro, né? Então, você simplesmente comparar o IDEB não é tão justo. Por quê? Porque para um município foi muito mais difícil conseguir alcançar do que para outro. Então, o IOEB, de alguma forma, captura isso, não só esse insumo, mas outros. Então, o IOEB, de alguma forma, captura e você consegue efetivamente ver o efeito da rede, né, nos resultados de aprendizagem. E uma outra coisa que tem a ver com o que a gente estava falando aqui, que é uma visão regional, territorial, né, e não só uma visão focada numa rede. Então, quando você pega, por exemplo, você pode pegar o IOEB de um estado ou o IOEB de um grupo de municípios, então ele teria uma visão que não seria uma visão só de rede, né, mas uma visão de território, de região, levando adiante um pouco essa discussão, tanto do regime de colaboração, quanto de qual é, afinal, o papel de cada ente da federação, né? Então, acho que ele ajuda a puxar um pouco essa discussão. Mas ele vem sempre no intuito de complementar, de ajudar a discutir, não é de substituir nada. E pensando na gestão, né? Ou seja, uma ferramenta complementar, né? Como você mencionou, que traz informações que muitas vezes poderiam estar lá escondidas, né? Elas estão lá, mas elas não são visíveis, então torna aquilo público e compreensível. E como que isso pode ajudar na gestão, pensando novamente nas redes, né? Municipal, estadual e governo federal? Quer dizer, isso salta aos olhos e é possível identificar que em uma cidade, por exemplo, a questão social é muito importante, em outra tem uma outra questão. Quer dizer, como que isso na gestão contribui, né, o indicador? Eu acho que ele contribui como outros indicadores no sentido de criar uma atenção especial, né, de poder de alguma forma se comparar com outros para ter uma visão real de onde você está. Ele desperta
atenção para um ou outro ponto que estava escondido. Então, acho que esses indicadores eles têm um pouco esse objetivo, né? Aí depois, obviamente, se você abrir, né, um pouco o IOEB para ver o que está por dentro, isso pode também dar indícios específicos de áreas específicas, né? Mas, de qualquer jeito, para você conseguir avançar na melhoria da gestão, você teria que, a partir desse índice, fazer mais análise, se aprofundar. E aí é o papel do município, do estado e do MEC justamente, né, trabalhar com os dados. Isso. Acho que esse é um pouco o objetivo de cada um e acho que, assim, é difícil dizer que hoje ninguém está preocupado com a educação. Eu acho que está todo mundo preocupado com a educação, acho que as dificuldades são muitas, né? Tanto no MEC, quanto nos estados, quanto nos municípios. 50 né? milhões de alunos. Então, eu acho que é um trabalho hercúleo que a gente tem no Brasil. Eu acho que seria um engano dizer que nada melhorou nos últimos anos. Claramente, a gente teve muitas melhoras, né? O desafio é que essas melhorias elas acontecem num ritmo muito lento comparado ao tamanho do nosso atraso, né? Então, está na hora da gente acelerar um pouco esse movimento, porque senão o Brasil vai ficar cada vez mais para trás. E também voltando um ponto, a gente falou lá no começo, você falou da questão da formação de professores, né, que óbvio tem um impacto direto na sala de aula. A gente tem uma regulamentação, né, que daí é federal, né, uma legislação que diz que o professor tem que ter licenciatura. E para dar aula. E aí o que a gente vê é que tem professores que têm licenciatura, mas dão aula na disciplina que não é sua, ou muitas vezes a licenciatura não é uma garantia de que ele vai ter, né, vai ter qualidade para dar uma aula específica, ou a escola não tem estrutura. Como que você vê essa questão dos professores, né, do MEC estipular como que deve ser, e aí os estados e municípios tentarem... Eu acho que tem várias coisas que a gente pode discutir nessa questão, né? Então, será que realmente precisa o professor ter a licenciatura ou não precisa? Será que essa é uma coisa que os estados deveriam decidir? Eu acho que tem várias questões aí, mas eu acho que talvez a gente esteja num momento em que não dá para ficar olhando essas questões pontualmente. Eu acho que a gente tem um problema no Brasil que são várias questões relacionadas a professores. O professor não é um problema, o professor é a solução, né? A questão é assim, hoje a gente não trata a formação inicial do professor da maneira adequada. A gente não trata a formação continuada do professor da maneira adequada. Ele não tem as condições de trabalho adequadas. Em muitos lugares no Brasil ele não tem a remuneração adequada. Em outros já estamos nesse nível. Mas a gente tem uma série de problemas. Então, a gente tem que olhar a questão do professor como um todo e fazer um plano para 10 anos para resolver tudo isso, né? Então, como é que a gente mexe na formação inicial? Como é que a gente mexe na formação continuada? Como é que a gente deixa a remuneração do professor adequada? Como é que a gente melhora as condições de trabalho dele? E as condições de trabalho, por exemplo, passam por várias coisas, desde a infraestrutura da escola até, por exemplo, hoje tem professores que têm 3 contratos de trabalho, ele tem que trabalhar em 3 escolas no mesmo dia, não dá, tem que ser dedicação de preferência exclusiva para uma escola, ficar lá 40 horas, 30, por exemplo, 30 em sala de aula e 10, né, um terço, não é exatamente isso, mas um terço em planejamento, formação e tal. Então, eu acho que essa questão dos professores é uma questão maior, uma questão super crítica e que ele não dá mais para a gente fazer pequenos arremedos para tentar fazer um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Acho que tem que ser olhado com atenção. O MEC fez agora um movimento de lançar uma política de formação de professores, acho que é um avanço, mas acho que ainda tem muita discussão, tem um desenho, a gente tem que fazer um plano de longo prazo para conseguir resolver essa questão. E os assuntos estão muito conectados, obviamente, né? Você falou do professor ficar 40 horas na escola, se a gente pensa na educação em período integral, a ideia é que os professores fiquem numa escola, né? Trabalhem naquela escola o dia inteiro. E você é um defensor da educação em tempo integral. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, assim, o nome tempo integral nem é o melhor para o que a gente defende efetivamente, mas esse é um nome que pegou, né? Eu acho que o que tem que ficar claro que bom, primeiro deixa eu fazer uma introdução. Como eu falei do case do Ceará para regime de colaboração, eu acho que a gente tem um outro case de política pública no Brasil, uma política pública de longo prazo,
que efetivamente a gente vê efeitos não só de uma avaliação específica de impacto, mas a gente vê efeitos numa rede como um todo, que é o caso de Pernambuco para o ensino médio, né? Então, Pernambuco, já há mais de 10 anos atrás, começou uma política de transformar suas escolas de ensino médio em uma escola diferente, com um modelo pedagógico diferente, que para ser executado precisava de uma jornada completa. E ele fez isso, e hoje ele tem praticamente 50% da sua rede de ensino médio nesse modelo de escola, e ele saiu de último lugar do IDEB e foi para primeiro lugar do IDEB, né? E ele está em primeiro lugar do IDEB, empatado com São Paulo, né? Com a diferença que São Paulo é o primeiro lugar de ensino fundamental 2 e Pernambuco, se eu não me engano, é acho que o 18º, né? Então o que acontece? O efeito, né, que o ensino médio de Pernambuco tem sobre o aluno que vem no ensino fundamental 2 muito maior. Muito maior, né? Sem falar que Pernambuco não está entre os estados mais ricos do Brasil. Então, realmente é um caso de sucesso, né? A gente fez vários estudos em relação a esse caso e identificou que realmente tem um impacto relevante na aprendizagem e no fluxo, né? Então, dado esse estudo que a gente fez, olhando também o que existe lá fora, né, nos principais países, é óbvio que tem um caso que todo mundo fala que é o da Finlândia, que está reduzindo o tempo na escola, mas é um caso totalmente específico, não comparável, né? Acho que não é um caso que se aplica ao Brasil hoje, mas se você olhar nos principais países da OCDE, com certeza eles têm mais horas de aula do que no Brasil. Então, basicamente assim, baseado nisso tudo, né, nessas avaliações, o que a gente acredita? A gente acredita que o modelo de escola deve ser um pouco diferente. Então, falando de ensino médio especificamente, que é esse modelo que já está comprovado em Pernambuco, o que a gente tem? A gente tem uma escola onde o jovem e o seu projeto de vida é o centro da escola, né? E você tem, além das disciplinas tradicionais acadêmicas, você tem toda uma parte diversificada, que fala do protagonismo do jovem, com disciplinas eletivas, com clubes juvenis, então uma série de coisas que tem o objetivo de entregar um desenvolvimento integral de qualidade do aluno. Então não é uma concepção só de educação integral. A ideia é a entrega. E né? não é deixar o aluno lá o dia inteiro na escola para nada. Não, então, né? isso, o que é importante é isso. A questão do tempo veio depois do modelo. Exato. Depois do modelo você fala, opa, para conseguir entregar isso aqui, eu não consigo fazer isso no tempo normal de 4 horas ou até de 5 horas. Então eu preciso de mais horas. Daí que vem a questão do tempo integral. Então não confundir com, simplesmente precisamos de mais tempo na escola para fazer qualquer coisa. Não. Né? Então é isso que a gente defende. E aí o que a gente tem visto é que efetivamente isso dá resultado. Mesmo nos estados em que ainda estão começando os programas, aquelas escolas dão resultado, né? E é óbvio que, às vezes, quando você faz um estudo num estado que tem poucas escolas ainda, você pode encontrar algum viés. Então, naquelas primeiras escolas ficaram professores mais engajados e tal. Mas quando você tem uma rede que tem aí 50% da rede, esse viés ele desaparece, né? E aí fica comprovado o impacto. Então, uma das coisas que a gente acredita lá no Instituto Natura é a possibilidade de expandir esse modelo, né? Não é um modelo exato, né? Mas com algumas premissas, né? Que cada estado faça o seu, né? Mas com algumas premissas, expandir isso para o Brasil inteiro. Hoje a gente já tem, todos os estados do Brasil, no mínimo tem um programa inicial, né? De escolas em tempo integral, mais ou menos com essa visão. E em alguns dos estados, a gente inclusive está ajudando os estados a desenhar um plano de universalização para que no longo prazo todas as escolas sejam dessa forma. Quando a gente vai conversar com o Estado, a gente pergunta, qual que é a tua ideia? A tua ideia é criar umas 10, 15 escolas como centro de referência ou você quer fazer isso para a tua rede inteira? Se ele fala, não, eu só quero criar 10, 15, aí a gente fala, então não é o que a gente acredita, porque aí sim só vai aumentar a desigualdade, né? Mas quando a ideia é fazer de uma forma universal, mesmo que no longo prazo, aí a gente realmente apoia, ajuda a pensar, a planejar tudo isso, porque é uma coisa que a gente acredita fortemente. Legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela entrevista. Imagina, eu que agradeço.